criação é um dos momentos mais importantes e eu diria também prazerosos na construção de um trabalho, quando ele está sendo gestado, cercado ali de inquietações, de perspectivas, de medos, com muitos acertos, com muitos erros, com dúvidas também, bem parecido com seres humanos. E por isso que eu acho o processo de criação algo tão diverso e também tão apaixonante. Ao longo da minha trajetória, eu experienciei diferentes formas de criar e compor através das imagens. Por exemplo, a partir de um poema, de uma música, de uma temática, de um sentimento. E eu também costumo trabalhar com artistas, que eu chamo de intérpretes, o que facilita muito para o resultado dessa composição e dessa criação. Eu gosto sempre de dizer que essa é uma pesquisa que segue em desenvolvimento. E o que eu vou compartilhar aqui são os meus processos e os meus caminhos até esse momento. Quando eu comecei a fotografar, dentro dessa perspectiva mais artística, tudo se deu de uma forma muito intuitiva. Porque como eu falei lá no episódio número 1, o material, o conteúdo teórico com relação a esse tipo de produção, ele ainda é muito escasso no Brasil. Então, com o passar dos anos, eu fui percebendo o que me movia mais ou menos durante uma criação e fui tentando organizar isso de uma forma mais metodológica. Partindo disso, existem alguns disparadores, como eu costumo chamar, algumas coisas que vão disparar o início dessa criação e que vão estar nos auxiliando para que o resultado final nós consigamos alcançar com mais êxito, mais próximo daquilo que nós havíamos imaginado. E são eles: o figurino, o cenário, algum elemento, algum objeto que reforce a construção da narrativa. E o mais importante de tudo, na minha opinião, é a naturalidade, a verdade do intérprete nessa criação. E isso está diretamente ligado aos estímulos e à condução do fotógrafo. Por isso eu gosto de criar a partir de uma ideia que eu chamo de vivência fotográfica, onde ao longo do trabalho eu vou dando ferramentas para o intérprete para que ele possa ir desconstruindo essa primeira tendência na fotografia, que é a ideia da pose ou de expressões mais cristalizadas, muitas vezes mais óbvias. Então, depois que nós definimos o ângulo, a melhor posição do intérprete com relação à luz, por exemplo, eu começo a movimentar a câmera, a me movimentar junto com ela, para que eu possa buscar os melhores ângulos, as melhores ideias para compor essa imagem. E para exemplificar um pouco mais sobre esse processo de criação, eu vou falar sobre um ensaio realizado em março de 2016 com a intérprete e atriz Kéter Velho. Esse ensaio foi bem importante na minha trajetória. Logo mais eu já te conto por quê. A Kéter foi a primeira intérprete dentro desse projeto que eu fotografei. Lá em 2014, na Argentina, que eu já contei um pouquinho para vocês no primeiro episódio dessa série, onde eu falo um pouco sobre o início da minha pesquisa. E depois dessa experiência, nós fizemos diversos ensaios. Eu fotografei a Kéter diversas vezes, o que foi muito bom porque nós construímos um feeling de trabalho, o que foi fundamental para que o resultado das criações fossem ficando cada vez mais ao encontro daquilo que eu estava buscando naquele momento. E no dia que nós fomos nos encontrar para realizar mais um ensaio, caiu a maior tempestade na cidade de Porto Alegre. Dessas chuvas bem típicas de início de outono, fria, gelada, e nós ficamos naquele impasse, se faríamos ou não, visto todo o caos. E depois de conversar, ponderar, nós decidimos então fazer o ensaio. Talvez até mesmo pelo feeling de trabalho que nós já tínhamos, mesmo com tantas adversidades, nós vimos naquela experiência uma oportunidade talvez única de criação. Lá fomos nós. A partir dali eu separei um figurino bem leve, acolhedor, com cores suaves, que contrastavam bastante com o cenário, com a atmosfera cinza, nebulosa daquela paisagem. Durante o ensaio, a Kéter segurava uma pequena árvore seca e era muito bonito porque conforme a água ia caindo, parecia que ela ia lavando e ao mesmo tempo nutrindo aquela mulher, aqueles galhos. E enquanto eu me movimentava para buscar esses ângulos, eu percebi que ao fundo tinham carros, postes, lixeiras que não me interessavam para aquela criação. Então eu peguei uma escada,
pequena, dessas de 3 degraus, e subi e comecei então a me relacionar com a Keter através dessa outra perspectiva, onde eu conseguia ver ela de cima. E aí sim se abriu na minha mente, na minha visão, aquele quadro lindo que era o chão molhado, onde caía a chuva, os pingos da chuva, e aparecia nas pequenas poças d'água envoltas ali na figura da Keter, dentro dessa bacia que acolhia ela e também essa árvore. Mas durante o ensaio eu sentia que ainda faltava alguma coisa. E é aí que entra essa fumaça, essa camada de fumaça que nós podemos ver aqui. Outra característica que é muito forte no meu trabalho, onde sempre que possível eu prefiro realizar as imagens, as ações, os efeitos no ato da criação. Então vamos conferir um pouquinho mais de como é que ficou o resultado dessa criação. Poesia e chuva no céu do asfalto. Esse ensaio foi capa da minha primeira exposição, primeira grande exposição, chamada Foto Poesia do Instante Transitório, em uma das galerias abertas de maior circulação na cidade de Porto Alegre. E o local era a Galeria Mário Quintana, na estação central do Transurb, na estação Mercado. E lá passava mais de 20 mil pessoas por dia, e a exposição também ficou lá em cartaz durante 2 meses. Então foi um momento incrível e muito gratificante na minha trajetória. E eu acredito também que é nesse momento, quando a fotografia encontra o olhar do outro, que ela se completa. E é quando ela também ganha a dimensão de uma obra. Ela é capaz de gerar leituras, sentimentos, significados. E o mais bonito é que para cada pessoa vai ser diferente. E no próximo capítulo, o terceiro e último dessa série, nós vamos falar sobre autorretrato. Nos vemos lá!